Todas as terças-feiras nós temos um comentário de Jorge Manzoni, biólogo, professor, especialista em ecologia aquática costeira, mestre e gestor ambiental capacitado pela ONU para o gerenciamento costeiro integrado e demais programas internacionais em gestão de políticas costeiras e sustentabilidade. Isso são apenas algumas coisas que se pode falar do professor, né? Não vou aqui trazer todo o seu currículo, mas uma apresentação. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Vanerão. Bom dia a todos e todas as ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, das suas diversas cidades, né? Passamos por esse momento de crise política, crise de valores, que implica na nossa qualidade de vida e na nossa sobrevivência. É o que nós temos comentado aqui na nossa rádio sobre a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Hoje eu vou trazer alguns dados para vocês, para o amigo aí e amiga poder avaliar o quão sério é a nossa situação em termos de planeta, de mundo, né? Já que passamos agora o dia 8, o Dia da Mulher, essa que tem a capacidade de gerar a vida, né? E tem uma grande similitude e semelhança com a questão do planeta Terra, que é, a gente fala muito, né, do nosso planeta Mãe Terra, que é a capacidade de gerar a vida, né, como um todo, né? E todas as benesses que nós dependemos desse planeta, dessa mãe terra, para a nossa sobrevivência como um todo, né? O ar que respiramos, a água que bebemos, a alimentação que temos, a nossa vida como um todo, o nosso corpo, né? Então nós temos aqui alguns dados que é importante para nós pensarmos sobre isso, uma reflexão no dia de hoje, que a ONU, né, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, nos traz agora, recentemente, de 2015, dados que nós, para responder à demanda, pessoal, de 9 bilhões de habitantes, que seria para o planeta para 2050, uma previsão sobre isso, nós não estamos muito longe, quer dizer que não chegará a 2050 isso, é que nem um corpo doente, ele vai adoecendo, até chegar a um colapso total. Nós vamos precisar de mais 60% de alimentos produzidos e mais 40% de água. Isso é muito preocupante. Que nós temos uma crise nos sistemas produtivos de alimentação, né? E temos uma crise enorme também na questão da água. Enchentes em alguns lugares e seca completa em outros. Seja enchente ou seja seca, para a produção de alimentos, isso aí é extremamente prejudicial para todos os cultivares em todas as regiões, né? Isso nós não precisamos pontuar, porque você deve acompanhar os noticiários, ver que o Brasil e o mundo estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, né? E as mudanças climáticas vão afetar diretamente a nossa produção de alimentos e a nossa qualidade de água. Então, é uma ordenação, né, um pensamento da ONU, através da FAO, da Organização das Nações Unidas e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que os sistemas de alimentação devem ser mais inteligentes e eficientes para o futuro, tá? Para dar conta, né, de que será necessário 60% mais de comida, 50% a mais de energia. Olha a crise que nós estamos passando, a crise energética, até com o aumento dos valores de água e da energia, da eletricidade, né? Os aumentos absurdos que nós estamos passando, né? Embora a nossa presidenta coloque, temos a única esperança que seja isso mesmo, que seja uma crise passageira, né? Esperamos que seja isso para podermos, né, termos um pensamento mais positivo sobre isso, né? E 40% mais de água, né? E aí nos faz pensar por que na nossa metade sul, na nossa região sul, não aplicamos um sistema de utilização de água de reuso em prédios públicos, né, em empresas, principalmente para a lavagem, né, para a higienização desses locais. Isso se daria uma grande importância na questão da economia e no consumo da água, né?
e todas nossas, para atender nossas demandas, né, para não passarmos por todos esses processos. E no mundo rural, todo um processo que já é falado, né, de cisternas, de reservas de água para que possa produzir em períodos de seca, né, e processos de drenagem eficientes para que possamos drenar e proteger a plantação, né, e os demais produtores de alimentos animal, na questão de acidentes de intempéries, de chuvas de granizo e chuvas em excesso. E isso todo passa por uma gestão pública que seja eficiente, uma gestão pública que preveja a questão do risco, né? E ainda falando da questão da produção de alimentos, tanto da agricultura, falamos um pouco agora da questão da pesca, né? Passamos e sabemos que a questão pesqueira, aqui, principalmente o camarão, que é o carro-chefe da nossa região toda aqui, né, está bem pior o esperado da safra do que era previsto, né? E a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, coloca também a importância do desenvolvimento sustentável dos oceanos, que é essencial para acabar com a fome, né, e produzir uma melhor qualidade de vida para nos precavermos desse aumento da população mundial como um todo e as nossas demandas por comida, água, energia e tudo que possa corresponder à existência de um corpo humano vivo, né? A pesca e a aquicultura, né, são responsáveis por cerca de 15% do consumo médio de proteína animal de mais de 3 bilhões de pessoas. Estou falando isso em escala mundial, pessoal. Essas atividades não podem comprometer o papel crucial dos oceanos na regulação do clima, porque os oceanos têm é o que regula o clima mundial. E nesse período que nós estamos passando de transição de um aquecimento global, né, a luta contra a fome e a mudança climática vai depender do sucesso do desenvolvimento sustentável dos oceanos e da pesca. Isso quem afirma é a FAO, né, um órgão da ONU responsável por isso. Então, a importância da pesca, de captura e da aquicultura não pode ser negligenciada. Esse é afirmativa. Juntas, as duas são responsáveis por cerca de 15% do consumo médio de proteína animal e de mais de 3 bilhões de pessoas, além de gerar mais de 200 milhões de empregos no mundo. 200 milhões de empregos no mundo são gerados com a pesca e a aquicultura, tá? Ao mesmo tempo, esses serviços vitais não podem comprometer o papel crucial dos oceanos na regulação do clima da Terra, né? Eles absorvem mais de 25% do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, esse que é tão responsável por esse aquecimento global, pela seca, pela chuva intensa, por toda essa desregulação do clima, tá? É emitido para a atmosfera pelas atividades humanas, né? Então, nós temos, além de ter uma economia verde, não podemos esquecermos também que temos que ter uma economia azul. E lembramos que agora há pouco tempo a Marinha começou o processo de fiscalização, que é o projeto da Amazônia Azul aqui na região, né? Pessoal, esses dados todos são dados, para quem não tem muita capacidade de analisar, mas são dados bem alarmantes, né? Porque são para as próximas décadas uma necessidade de 60% mais de comida, 50% mais de energia, e olha como é que está o custo da nossa energia, a questão da eletricidade, ou seja, precisamos de um ajuste de rumo o mais breve possível. A velocidade dos acontecimentos provindos do aquecimento global, dessa crise mundial, dessa crise que afeta o nosso planeta, afeta o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, é muito grave. Então, nós precisamos dessas respostas rápidas e velozes e eficientes do nosso poder público. E o que nós estamos tendo no momento não são notícias nenhumas de gestão de eficiência e de transparência, né, que possam dar conta das nossas necessidades de sobrevivência. Muito pelo contrário, com esse escândalo do mensalão, esse escândalo do petrolão, desculpa, que estamos acompanhando pela TV. Um bom dia a todos e um grande abraço, e esperamos que possamos nos mobilizarmos para as questões futuras que vêm nos assolar. Muito bem, e é assustante tudo isso que nos traz aí o professor Jorge Manzoni.
A tudo isso que foi dito, eu gostaria aqui de fazer mais algumas colocações. Não é minha área, longe disso, mas algumas coisas que se sabe e que eu fico impressionado e pensando o porquê de não repassar isso para a população, né? Para se ter na sua casa, aí, na sua mesa, 1 quilo de carne é consumido, eu não tenho certeza, não vou dizer aqui o número, mas são muitos litros de água. Com certeza. Para se ter aí o arroz na sua mesa, são milhares e milhares de litros de água. Todos os alimentos, para que se tenha esses alimentos em casa, muita água é utilizada. Então as pessoas não têm ideia disso, né? Então é muito, mas muito sério e muito importante que você economize água, que você economize luz. E eu sei, tem gente que vai dizer assim, o problema é meu, eu estou pagando, né? Ainda vão dizer eu estou pagando, né? Porque tem uma síndrome aí de engolir letras, né? E aí eles dizem, em vez de pagando, eles dizem, eu que estou pagando, eu deixo aceso porque eu estou pagando. Então assim, a gente tem que ter noção, bom senso. Pense, se não pensar em você, pense no amanhã, pense nos seus filhos, nos seus netos. De repente, essa luz que você está pagando, mas está gastando sem precisar, de repente vai fazer falta amanhã ou depois. Porque para se produzir energia elétrica, né, olha aí o que está acontecendo, estamos pagando muito. Agora, inclusive, tem um comercial, né, das cores, né, da energia elétrica. O amarelo está sendo fácil produzir, o verde, o vermelho e sei lá, assim por diante. Ou melhor, o verde é fácil, né, tá tranquilo para a produção de energia elétrica, o amarelo já acende lá o alerta, tipo o semáforo, né, e o vermelho está muito caro. Eu acho que agora, por todas as subas que tivemos e por todas as indicações de suba que deveremos ter, não está nem mais vermelho, já está roxo já, né? A indicação da energia elétrica e o custo da energia elétrica que está sendo pago pelo brasileiro. A presidenta, é claro que em toda esse período conturbado que estamos vivendo, ela disse que é passageiro. Mas só que passageiro, aí eu vou perguntar, seria que nem o problema do petróleo? Há pouco tempo atrás, o barril de petróleo no mundo custava $120. Ele caiu para 40. E a nossa gasolina não caiu nada. Quer dizer, se ficar mais barato para produzir a energia elétrica, não pense que vai baixar o preço na sua conta, porque não vai. O que subiu, subiu e é irreversível. Aí vem com balela dizer que vai baixar, que é temporário. Não é. Então tem que ter noção, tem que economizar, tem que estar muito atento a tudo isso que a gente tem o costume de fazer. Chuveiro muito tempo ligado, água para escovar os dentes o tempo inteiro a torneira aberta, fazer a barba com torneira aberta. São muitas as coisas que a gente tem que mudar. Lavar carro na frente de casa, que bonito, que moral, botando um monte d'água fora. Então, gente, tem que ter mais bom senso. Nós vamos ter que reaprender a viver. Vamos ter que nos ressocializarmos, porque, infelizmente, nós éramos acostumados a muitas coisas erradas, pois pensávamos que a água não iria nunca acabar, a energia não iria nunca acabar, poderíamos jogar o nosso papel de lixo pela janela do carro, porque, o que tem? É só uma carteira de cigarro, é só um copinho de sorvete. Agora imagine numa cidade com 200 mil habitantes como Rio Grande, se 200 mil resolvessem tirar fora uma carteira de cigarro pela janela do carro ou um copinho de sorvete. Imagina como ficaria a cidade. Na sua casa você joga na sala, na cozinha, no quarto, o seu lixo? Não jogue na cidade também. Tem que ter noção, tem que ter educação acima de tudo.